Galera, estamos começando mais uma aula de geografia para a galera do nono ano, do professor Rodrigo, da semana 17 da Escola Carlos Mouta Filho, ok? Estaremos falando no grande país que é a Austrália, um país da Oceania, e o massacre das conquistas dos direitos dos aborígenes na Austrália. Ou seja, as aborígenes são uma tribo que vive como nome, que vive como índio também, e que vive da caça e da pesca, ok? Então, primeiras características dos aborígenes australianos. Tirei uma foto para vocês verem. Geralmente são o quê? São pessoas de estatura mediana, de peles escuras, e que vivem da caça e da pesca, e de apresentações, no país, justamente porque eles são muito discriminados, ok? Tá. Os colonizadores ingleses foram os primeiros responsáveis pelos massacres das comunidades aborígenes. Soldados ingleses aproximavam das aldeias e ofereciam agраdos para a população local. Entretanto, outros soldados envenenavam com acênio a água e os alimentos dessa população. Então, o que os soldados ingleses faziam? Primeiro, eles se aproximavam dos aborígenes, conquistavam a confiança dele, e logo depois que conquistavam a confiança deles, ofereciam agrados para essa população local. E enquanto uma parte dos soldados faziam essa parte da boa vizinhança, do agrado da população, outros soldados iam lá e envenenavam a água e os alimentos da população, fazendo com que várias pessoas morressem intoxicados com arsênio no corpo, ok? Tanto pela contaminação, tanto pela água quanto pelos alimentos, ok? Tá. Outro ato de extrema crueldade praticado pelos soldados ingleses foi a destruição de locais considerados sagrados pelos aborígenes. Ou seja, assim como eles viviam, como os indígenas também, eles são politeístas, então acreditam em vários deuses. Pelo fato de acreditar em vários deuses, muitas coisas são divindades para eles, tem muitos templos. Então o que os soldados faziam? Os soldados iam lá e destruíam todos aqueles locais que para eles eram considerados sagrados, fazendo com que eles ficassem tristes, incomodados com aquela situação, ok? Além disso, instigavam também confrontos entre diferentes aldeias, provocando mortes entre os mesmos. O que eles faziam também, os soldados ingleses? Eles faziam assim, eles instigavam confrontos, incitavam uma tribo com a outra tribo para justamente o quê? Para facilitar o serviço deles, porque dessa maneira as tribos começaram a se confrontar uma com a outra, matando umas a outra, diminuindo a população, ou seja, facilitando o serviço deles, ok? Dos soldados ingleses. Depois da proclamada independência australiana, os aborígenes passaram a sofrer com a discriminação da população do seu próprio país. Entre as diversas matanças ocorridas dessa comunidade se destaca The Stolen Generations, uma espécie de limpeza étnica comandada pelo governo australiano. Homens, a mando do governo, invadiram as tribos e raptaram crianças, inclusive bebês. Então, o que eles faziam, gente? O governo, depois que conseguiu a independência, os aborígenes começaram a ser muito discriminados na população do seu próprio país, tanto naquela antigamente como até os dias atuais. Então o que acontece? O governo criou esse The Stolen Generation, que é como se fosse uma limpeza desse povo aborígene, justamente porque para diminuir essa população. Então o que eles faziam? Homens, a mando do governo, a mando da grande escalada do governo, invadiam essas tribos e raptaram as crianças. E torturavam mulheres, matavam os bebês, para sumir. Para quê? Justamente por quê? Porque fazendo isso, eles diminuíam a grande quantidade de população dos povos aborígenes, que eles não queriam na Terra, ok? Alguns conseguem contribuições de população tocando nas ruas da cidade de Didgeridoo, um instrumento de madeira que produz um som forte parecido com o apito de um navio. Então o que é, gente? O didgeridoo é como se fosse uma grande corneta, um instrumento grande, como parecendo uma corneta, que tem um barulho muito forte, tipo apito de navio. Eles ficam tocando isso em praças, em escolas, em outros lugares, justamente para tentar conseguir um dinheiro ali. É um instrumento totalmente artesanal, eles feito de madeiras, eles pintavam também, ok? Olha um exemplo aí, ó. Esse é o didgeridoo, tá vendo? É um instrumento, alongado, parecendo uma corneta, tem um som muito forte. Outra imagem que a gente pode perceber aí é que na mão do rapaz aí tem um bumerangue que os aborígenes utilizavam justamente para também ajudar na caça, dos animais, ok? Lançando isso. Se ligue na atividade da semana 17 aí, galera.
Então, galera, na semana 17 aí, os exercícios é o seguinte, tem um texto falando sobre a questão dos aborígenes, né, na Austrália, e aí toda essa questão que eles sofriam e sofrem até hoje, mesmo depois da independência, tudo isso que eu falei que acontecia, e aí as questões relacionadas ao texto, ok? Que qual a população europeia e a principal responsável pelo massacre aborígene? Como eles faziam para massacrar os aborígenes? Ou seja, gente, qual povo fez esse massacre nos aborígenes? E como eles faziam para massacrar os aborígenes? Depois, a próxima questão. Do que se tratava o massacre de Stolen Generation? A próxima questão. Os aborígenes correspondem a 1%. Onde eles vivem e como vivem? E como eles vivem? E a próxima questão. Do que se trata o Didgeridoo? Ok? Então, muito fácil, muito tranquilo, ok? No mais, gostaria de agradecer a vocês. Não esqueça de entregar as atividades e o caderno de bordo na escola, ok? E as atividades também pelo e-mail do professor coordenador. No mais, fiquem com Deus, se cuidem.